Sejam muito bem-vindos a mais um episódio dos 5 Minutos de Valor, o nosso momento diário de reflexão, onde a gente aborda insights valiosos para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. E o tema de hoje é: você negocia todos os dias e não sabe disso. E aí, pessoal, o que vocês acham sobre esse tema? Acho que desde que a humanidade deixou de ser nômade e passou a ser um grupo de pessoas vivendo em conjunto, a gente passou a ter que convencer os outros, desde o início dos primeiros modelos de negociação, de troca de itens, até a criação do papel moeda, da moeda física. A gente começou a fazer trocas, e toda troca, seja por dinheiro, seja por relações, seja por divisões, seja por divisas, estados, sociedade, comunidade, acordos de relacionamento, tudo isso passa por uma palavra-chave que o Renan trouxe, que é negociação. Às vezes no seu dia a dia, com seu chefe, com seu colega, com uma pessoa que está na sua casa, às vezes, você está negociando. E negociação, segundo Roger Fisher, é a arte de alcançar um acordo onde todas as partes saem ganhando. Tem aquela velha frase, o dito popular, né? Que quem paga, às vezes paga caro, e quem vende, vende barato. Essa é uma negociação infrutífera ou sem sucesso de verdade. E negociar é chegar ao sim. Então, como o próprio livro do Roger Fisher, né? Como chegar ao sim. É convencer o outro, mas onde as duas partes saem ganhando e têm interesse comum e positivo sobre aquela negociação. É convencer o outro e o outro junto de você realizar uma troca. Não só de produtos físicos, serviços, mas de um relacionamento em si. Mas e aí, negociar é importante para vocês? Então, eu pensando nisso que tu falou agora, assim, me trouxe uma reflexão. Até vou fugir um pouquinho do que eu tinha planejado para falar aqui, mas assim, eu acho que uma coisa que é muito importante a gente tem que ter durante as nossas negociações, a gente tem que ter foco no que a gente quer, o que a gente está buscando, porque, como tu falou, a gente negocia tudo, a gente negocia o tempo na nossa agenda, a gente negocia quais são nossas prioridades, a gente negocia com quem a gente vai estar, porque, querendo ou não, a gente está tentando vender nossas ideias para as pessoas. Isso em todos os sentidos. E é muito importante quando a gente tem uma negociação a gente saber o que a gente não está disposto a fazer, o que a gente não está disposto a aceitar. Então o foco é o dizer não, é saber o que a gente não quer. E eu acho que isso é uma coisa fundamental nas negociações, a gente já entrar, digamos assim, com um limite estabelecido. Olha, a partir daqui eu não estou disposto a aceitar. Tanto quando for uma negociação financeira, quando for uma proposta de trabalho, quando for também se relacionar com outras pessoas, porque isso é a gente impor nossas vontades para que a gente consiga ser coerente com a gente mesmo e consiga manter isso no longo prazo, para que as pessoas também percebam na gente essa referência. E a negociação, como a gente falou, é uma habilidade que a gente está utilizando no dia a dia, o tempo todo. Desde o momento que a gente acorda, a gente vai negociando com a gente mesmo. E por isso eu acho que o foco é tão importante esse momento, porque para que a gente consiga manter, né, como falei, o foco de saber o que a gente quer e quais são os limites que a gente não vai tolerar. Então, para mim, a negociação tem muito, assim, o saber dizer não. Show de bola, eu concordo plenamente. E também tem um outro conceito bem interessante sobre a negociação mais eficiente, né? Que não é sobre vencer no argumento, mas sobre entender a perspectiva da outra parte, de uma forma tão clara que, na verdade, ela vai ver a solução que a gente está apresentando como a conclusão mais lógica para o problema dela, né? Então, eu acredito que, claro, existem diversas técnicas para chegar nesse resultado final, mas a importância de ter essa consciência, né, que a gente está o tempo todo negociando e, inclusive, no dia a dia, com coisas banais, a gente buscar convencer outras pessoas de que a nossa solução pode sim ser a conclusão mais lógica para o problema delas, se enquadra nesses problemas banais do dia a dia, né? E não somente nos casos profissionais, né? O que vocês acham sobre isso? Negociação vai desde o relacionamento amoroso, no relacionamento profissional, relacionamento pessoal, até pequenas coisas do dia a dia, pequenas sessões, né? Eu gosto muito desse ponto que o Diogo trouxe de, às vezes você precisa entender os seus limites, mas também tem que ter o lado que o Renan trouxe, né? Ter empatia para entender que o outro também tem limites nessa negociação. Senão se torna um relacionamento abusivo, seja de taxas absurdas, cobranças de impostos, seja cobranças contra o outro ou tentativas de extorsão, isso passa a ser um sentimento ruim para todos, é isso que a gente deixa de legado. Pessoal, esse foi o 5 minutos de valor da Real Education. Se você gostou, deixa seu comentário aqui embaixo, curte e compartilha esse vídeo. Muito obrigado e até o próximo episódio.